Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. O vídeo que iremos ver a seguir foi um grande debate que aconteceu na rádio Unidade FM com o tema "O dom de cura existe na igreja hoje?". Nós vamos ver dois debatedores, cada um defendendo a sua opinião. Você que gosta de conteúdos como esse, siga aí para que você venha ter mais conteúdo como esse. Deixa o seu like, compartilhe com mais pessoas. Os pastores estarão aí debatendo a sua opinião. Então você que tem a sua opinião, deixa aí nos comentários a sua opinião e vamos seguir em frente para que nós venha ver como será este conteúdo, esse debate que aconteceu na Unidade FM. O dom de cura é um dom vigente para a igreja hoje? Esse é o tema de hoje do programa de debates da Rádio Unidade FM. Eu sou o pastor César Cavalcante. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Unidade FM. O dom de cura existe ainda hoje ou foi um dom específico para um período específico da história da igreja, para uma meta específica, uma razão específica? Bom, esse é o tema do nosso debate dessa manhã e você pode participar com a gente mandando seu áudio pelo WhatsApp 984849988, 011 São Paulo 984849988, e também você pode se inscrever aqui no nosso canal. Para quem está acompanhando a gente pelo canal do YouTube, você pode se inscrever no canal, porque conteúdos assim a gente gera todas as manhãs a partir das 11 horas da manhã. E para debater esse tema, então, para que haja um debate, a gente precisa de um cessacionista e um continuista. O cessacionista é a linha que defende que os dons especiais, os dons sobrenaturais, cessaram quando cumpriram o seu propósito, lá no primeiro século. E os continuistas, dentre eles existem pentecostais, não somente pentecostais, mas aqueles que creem que os dons especiais, né, eles extraordinários, essa é a palavra que eu estava procurando, os dons extraordinários, eles continuam fazendo parte da vivência da igreja. Então, quem defende assim é um continuista. Quem defende que esses dons extraordinários não existem mais são os cessacionistas. Eles acreditam que cessaram. Então, estou recebendo hoje aqui o pastor Paulo Henrique. Ele tem mestrado em cultura judaica, em teologia, é especialista em hebraico, grego, exegese, semântica, pertence à Igreja Nasci para Deus da cidade de Guarulhos. Bem-vindo aqui, pastor Paulo Henrique. Muito bom te receber aqui agora na Unidade FM. Pastor César Cavalcante, muito bom dia. Reverendo Carlos Fernando, Deus abençoe o senhor. Um prazer estar aqui nessa mesa. E você que tem abrilhantado essa rádio, a rádio da Unidade Cristã, que tem levado para você conhecimento teológico, fé e esperança. Com certeza nós iremos crescer uma vez mais essa manhã. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar nessa mesa com o senhor. Maravilha. Com a gente hoje, para participar desse debate, pela primeira vez aqui com a gente, o reverendo Carlos Fernando, ele que serve como pastor na Igreja Presbiteriana Peniel, aqui no Horto Florestal, aqui na Zona Norte de São Paulo. Tem formação pelo seminário JMC, e em teologia, né, no caso, e também é especialista em estudos teológicos pela pós-graduação, pelo centro, o Andrew Jumper lá do Mackenzie, biomédico formado pelo Centro Universitário de Brasília, especialista em saúde pública pelo Centro Universidade Euro-Americano, tem mestrado em genética e toxicologia e doutor em biologia molecular aplicada à saúde, professor de seminário presbiteriano de Jesus, sempre. Então, pela primeira vez aqui, bem-vindo, reverendo, muito bom receber o senhor aqui essa manhã. Bom dia, pastor César Cavalcante, também um grande prazer estar aqui, estrear nesse programa que tem sido tão importante para a fé e tem colaborado tanto com a nossa nação, com o nosso povo, não é?
Bom dia também, pastor Paulo Henrique. É um prazer estar aqui ao lado de vocês. Maravilha. Bom, eu apresentei aqui e comecei falando sobre o que é o cessacionismo e o que é basicamente o continuismo, né? E imagino então que o reverendo vai defender o cessacionismo, que os dons cessaram, né? E que o Paulo vai defender o continuismo. Então, comecei aqui conforme os nossos sorteios que nunca acontecem. Eu comecei aqui com o pastor Paulo Henrique. Pastor Paulo, vamos lá. O dom de cura, especificamente, existe na igreja hoje? Vamos lá. Sim, os dons de cura, e muito bem colocado, são dons. Deus, ele age de algumas formas e de algumas maneiras. Se a gente falar que os dons cessaram, então nós estamos, na verdade, modificando o conteúdo do evangelho comissionado por Jesus. Quando nós pegamos um texto, antes de Marcos capítulo de número 16, versículo 15, Mateus capítulo 28, versículo 19, são textos clássicos da grande comissão. Agora, quando você analisa o texto de Mateus capítulo de número 10, quando Jesus vai enviar os 12, a autoridade da pregação do evangelho consiste justamente em, junto com aquela palavra, a ordenança da pregação, que é o ato de anunciar as boas novas do evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia, a mensagem alvissareira, ela é contida de elementos, e a cura faz parte do evangelho de Jesus Cristo. Mateus capítulo 10, versículo de número 1, diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as enfermidades. Então ele vai elencar ou destacar aqui o nome dos discípulos, e aí depois você tem o envio também dos 70. Antes da grande comissão, na verdade, Jesus já tinha dado autoridade para que os discípulos curassem todas as enfermidades e seguissem dessa maneira. Essa autorização de Jesus perdurou pela história da igreja, porque Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, Pedro e os demais apóstolos, depois Paulo lá na frente, continuam com esses dons de curar, e aí Paulo vai falar que esses dons é para a igreja. Então, 1 Coríntios capítulo de número 12, Paulo continua falando dos dons de cura. Então, portanto, nessa inicial, nós iremos defender que sim, que os dons continuam até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilha. Reverendo Carlos Fernando, sua opinião inicial aí, quando a gente pergunta, e aí, o dom de cura ainda existe? Como que o senhor responde? Pedi para o senhor falar pertinho aqui. Isso. O pastor Paulo Henrique usou uma frase que é bastante contundente, embora equivocada. Ele disse que o evangelho, não crer na continuidade dos dons, é modificar o conteúdo do evangelho. Veja só, o equívoco começa pelo fato de que isso não é o evangelho. O evangelho não é sobre um Deus que está preocupado em reduzir ou resolver os problemas imediatos do ser humano em relação à sua saúde ou qualquer coisa que seja, quanto à sua questão social, à sua questão econômica, enfim. O evangelho é muito mais do que isso. Você dizer que os dons explicam o evangelho é muito pouco, é reducionista. O que são estes dons? O que estes dons especiais, a que eles serviram? Eles serviram a um propósito muito claro. Serviram para autenticar a pregação do verdadeiro evangelho, isto é, desde o Jardim do Éden. Então Deus, muito didaticamente, está explicando para o homem que a finalidade do evangelho não é resolver seus problemas temporais, mas resolver seu problema eterno. Qual o problema eterno? A dívida que o homem tem com o justo Deus, uma dívida de sangue contraída por causa do pecado. Então Deus está demonstrando ao mesmo tempo a sua ira e está demonstrando o seu amor. À medida em que ele mostra que o pecado tem que ser punido severamente, mas que ele amorosamente está dando a saída para a punição do pecado, ou seja, a confiança nele mesmo, no poder que ele tem para resolver este problema e fazê-lo de forma completa. Portanto, o evangelho é sobre Deus salvando o homem perdido
e usando vários meios para poder explicar como ele é poderoso e bom, eficaz para realizar esse tipo de salvação. Os dons, portanto, servem a esse propósito. Estes dons servem para autenticar a obra de Deus, a mensagem de Deus. Especificamente aqui, nós, acredito, falaremos a respeito desta autenticação por meio da palavra ou das palavras de Jesus e de seus apóstolos. Ok. Bom, pastor Paulo. Eu acho que o senhor falou que eu me equivoquei, né? Mas, de antemão, o senhor não mostrou o equívoco. Primeiro, quando se fala de equívoco, e aí eu usei a palavra evangelho, a palavra evangelho vem do hebraico bezoral, do aramaico, em grego é evangelion, evangelia, evangelizo, e ela é a junção de duas expressões: trazer, carregar ou portar boa notícia. O evangelho é o ato de anunciar. O anúncio não é o evangelho. Anunciar, você traz boa notícia. O que vai falar que você porta o evangelho ou não é a boa notícia que você traz. Então tem muita gente que fala que prega o evangelho, mas o conteúdo dele não é o evangelho. Então quando você fala que eu me equivoquei, estou definindo a palavra para mostrar para o senhor que, baseado no que diz o texto, não há equívoco nenhum. Agora, se eu mostrei que Jesus deu essa autoridade para os discípulos, o senhor está falando então que não foi o pastor Paulo que se equivocou, foi Jesus. Agora, a grande questão aqui é o seguinte: se a gente pegar os textos das escrituras no ministério de Jesus, o senhor está dizendo que a cura é como se Deus, em momento nenhum eu falei que Deus vai resolver meus problemas pessoais. Se o senhor entrou num problema, cada um que tem que se virar com seus problemas. Deus não tem que ficar resolvendo o problema de ninguém. Agora, muita verdade é que se Deus não vem resolver os nossos problemas, nem vivo nós estaríamos. Essa é a grande realidade. Porque a gente entra em umas aí que só Deus para resolver. A culpa é dele? Não, a culpa é de quem entra em problema. Agora, vamos mostrar 10 textos que Jesus cura e é o evangelho, porque o evangelho é a boa notícia. Primeiro, Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4, Jesus cura um leproso. Isso não é o evangelho? Mateus capítulo 8, versículo 5, Lucas 7, 1, 10, Jesus cura o servo do centurião. Em Mateus 8, 14, 15, Marcos 1, 29, 31, Lucas 4, 38, 39, Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus cura muitos enfermos ao entardecer, em Mateus 8, 16, 17, Marcos 1, 32, 34. Jesus cura um paralítico em Mateus capítulo 9, versículo 1. Jesus cura a mulher de hemorragia ou do fluxo de sangue em Mateus capítulo 9, versículo 20. Enfim, se Jesus não pregava o evangelho, se o conteúdo da mensagem que Jesus pregava não fosse o evangelho, então Jesus não deveria curar ninguém. As pessoas não deveriam procurar Jesus com a esperança de uma cura. Então o que o senhor está falando na verdade é contra o evangelho de Jesus. O que eu estou dizendo é que Deus não tem obrigação nenhuma, mas ele chama os discípulos, mostrado em Mateus capítulo de número 10, dizendo: vão e curem os enfermos. Isso aqui é um imperativo. A grande comissão de Mateus capítulo 28 não é a grande comissão sem os dons de cura. Paulo não começa a igreja, aliás, quando a igreja começou, em Atos capítulo de número 2, Pedro tinha muito dinheiro, porque o pessoal vendeu quase 3.000 almas, colocou dinheiro no pé dos apóstolos. Barnabé tinha vendido um campo, o campo custava muito dinheiro. Na hora que o paralítico fala pra ele assim, faz alguma coisa por mim, ele fala: não tenho ouro nem prata, tinha dinheiro. Só que ele tinha algo melhor pra dar. O que eu tenho eu te dou. Com quem deu pra ele isso aí? Foi Jesus. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Então assim, desculpa, com todo respeito e carinho, eu não me equivoquei. Aqui está a definição gramatical e morfológica da palavra e mostrado na prática que o evangelho é a mensagem de Jesus seguido dos sinais, e esses sinais vão seguir todo aquele que crê no nome dele. Reverendo Carlos. Todos os textos que o senhor falou a respeito de cura são verdade. É verdade, houve cura. Mas eu preciso lembrar o senhor outra vez. O evangelho não é sobre resolver problemas temporais. Mas quem falou que é? O senhor. Não, eu não falei que é. Quando o senhor disse que, por exemplo, as curas acabaram, isso não é evangelho, isso é contrariar o próprio Cristo. Veja bem, deixa eu explicar uma coisa para o senhor de novo. Todas as vezes que Jesus fez essas coisas, ele tinha um propósito. É fazer com que as pessoas entendessem a grande mensagem do evangelho. Quando a gente conta uma história para uma criança na escola, a gente procura ser muito didático, não é? A gente escolhe lá uma historinha qualquer, a história do jacarezinho egoísta, a gente conta passo a passo, mas aquela história não é sobre jacaré, não é sobre o Pantanal, aquela história é sobre uma lição moral muito grande que está por detrás dela.
mudando o que tem que ser mudado, isso é o evangelho. Deus gastou, pastor Paulo Henrique, mais ou menos 1.500 anos para nos contar uma grande história. Qual é a grande história? De que no final nós seremos glorificados. O homem que caiu no jardim do Éden, Adão, por causa da história da serpente, porque deu ouvido a ela, precisa ser restaurado à sua condição original. Como é que o ser humano vai entender que existe um Deus que ele nunca viu face a face e que é poderoso para transformar a sua realidade eterna, especialmente notada no momento em que ele fechar os olhos nesta vida, ou seja, depois da morte? Como é que alguém vai confiar nisso? Ora, Deus gastou 1.500 anos para contar essa história. Todas as vezes que Jesus curou alguém é porque ele estava dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Alguém que diz que é capaz de ressuscitar precisa primeiro provar que é capaz de curar. E logo depois, quando ele continua falando a respeito disso, na progressão do seu ensino, grave bem essa expressão, a gente vai ver Jesus mostrar que ele também era poderoso para levantar quem já havia morrido. Mas eu faço uma pergunta para o senhor: onde estão as pessoas curadas? Todas as pessoas curadas, outra vez, tiveram algum modo de cessar a sua própria vida, seja por outra enfermidade, seja pela sua própria idade. As pessoas que Jesus ressuscitou, nós não encontramos com nenhuma delas na padaria hoje pela manhã, não é verdade? Porque todas voltaram a morrer. Porque as curas e também a ressurreição não é não é o fim de uma história, é o meio de uma história. E qual é o fim dessa história? É a prova de que aquele que é poderoso para curar, de que aquele que é poderoso para transformar e até para ressuscitar, é poderoso para glorificar e fazer com que o homem retome a sua condição original de perfeição, onde não haverá mais necessidade de cura e nenhuma dessas coisas. Eu, antes de devolver aqui a palavra, faço, por exemplo, uma lembrança a todos nós em relação a esse período de pandemia, né? A gente viu nas páginas do Evangelho, de Atos, enfim, os apóstolos andando e até as sombras dele curando, não é assim? Interessante, porque a gente viu muita gente prometendo cura, mas a gente nunca viu uma pessoa atravessar uma UTI com este tal dom de cura e levantando-se então de um por um as pessoas que passavam a sombra dele por cima, demonstrarem que ele de fato tinha esse dom, não é? Eu sei que é muito embaraçoso para os continuistas esse tipo de agenda, a gente perceber que o dom de fato cessou, porque a gente tem pessoas sendo curadas, é fato isso, né? Mas não se trata do dom como ele aconteceu na primeira era apostólica, e se houver ocasião a gente fala sobre isso. Pastor Paulo. Eu não sei se o senhor entendeu o tema, mas o tema é assim: existem curas nos dias de hoje, e aí eu estou mostrando biblicamente que além de Jesus... O tema é se existe o dom de cura. Isso, existe o dom de cura hoje. Mostrando biblicamente que o ministério de Jesus era regado de cura. Aliás, é até difícil para vocês, quando eu falo vocês, sensacionista, mostrar Jesus esbarrando alguém que procurava ele numa esperança de ser curado. E aí, Lucas capítulo 4, versículo 40, é bonito o discurso, mas eu vou fazer o discurso em cima da Bíblia. Lucas capítulo 4, versículo 40 diz assim: ao pôr do sol, de doença, e ele os curou. Jesus não curava todo mundo, mas nessa ocasião ele fez questão de curar todas as pessoas. O pôr do sol aqui era o final da tarde. Aí ele vai dizer o seguinte: os que tinham vários tipos de doença, e os curou, impondo-lhe as mãos sobre cada um deles. O texto não fala quantas pessoas, mas Jesus teve o cuidado de colocar a mão em cada pessoa. Então Jesus era um pastor de atendimento. 41. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: tu é o filho de Deus. Aí eu pergunto, com todo respeito e carinho, o que acontece num culto reformado que não tem a manifestação de cura, não tem expulsar de demônios? Isso aqui era normal no ministério de Jesus. Então significa que se alguém seguir Marcos capítulo 16, Mateus capítulo 28, curar os enfermos que Jesus ordenou, expulsar demônio que Jesus ordenou, desde Mateus capítulo 10, tá fora da Bíblia? Isso aqui é Lucas capítulo 4, versículo 41, versículo 40 e 41. Em Tiago capítulo 5, versículo 14, vocês gostam muito da epístola de Tiago, ele fala: tragam todos os enfermos. Tiago fala para levar inclusive os enfermos na igreja,
para que isso chamasse os presbíteros e que os presbíteros ungissem com óleo, e o óleo da unção, a oração feita com fé, o curaria. E aí, Atos capítulo 5, eu encerro esse texto dizendo o seguinte, Atos capítulo 5, deixa eu só ler o texto aqui, rapidamente, ele vai dizer o seguinte, Atos capítulo 5, 14, 15, aqui ó, vamos lá. Aqui o texto. Atos capítulo 5, versículo 15, diz assim, ó, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam nas camas e nas macas, para que pelo menos a sombra de Pedro projetasse sobre alguns enquanto eles passavam. Afluíam também as multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo doentes e os que eram atormentados por espírito imundo, e todos eram curados. Né? O senhor é biomédico, e é interessante que todas as vezes que aparece a ideia da cura, está sempre atrelado a um espírito imundo, a um espírito demoníaco. Eu não estou falando que todas as pessoas que estão doentes estão possessas de espírito maligno. Eu estou falando que pelo menos 4 textos que eu mostrei aqui, todas as vezes que os apóstolos oravam, se manifestava o espírito imundo e a pessoa era curada. Então assim, Tiago fala para trazer os enfermos, Lucas fala que eles traziam, e Tiago já é a igreja, que eles traziam o enfermo para Jesus, e Atos capítulo 5 já é a igreja, que eles traziam os enfermos para a igreja. Então eu estou dizendo para o senhor que a mensagem do evangelho é seguida da cura, e essa cura foi feita pelos apóstolos, e depois de Mateus capítulo 28, e depois de Marcos capítulo 16, eles continuaram de forma idêntica a pregação do evangelho, e segue dizendo o seguinte, o senhor falou assim, que o evangelho, o senhor comparou o evangelho a uma historinha qualquer, Chapeuzinho Vermelho, Ciranda Cirandinha, contado por qualquer outra pessoa. Desculpa, o evangelho é a mensagem salvadora que transforma o pecador e liberta o coração do homem do pecado, da ruína e das suas mazelas. Esse é o evangelho de Jesus, não é uma história qualquer como o senhor colocou. Vamos lá, pastor reverendo Carlos. Eu começo lamentando que o senhor não compreenda o que significa uma metáfora, não é? Uma figura de linguagem, uma explicação por comparação, né? Obviamente que como pastor eu jamais reduziria o evangelho a uma historinha, né? Mas que foi o exemplo que o senhor utilizou. Mas o senhor foi infeliz no comentário. Mas foi o senhor que comentou. Eu usei o comentário, então, mas em algum quando momento o senhor quiser fazer uma comparação, o senhor usa a expressão como. Só um pouquinho. Semelhante. Em algum momento eu disse que o evangelho é como uma historinha. O senhor disse, está gravado aí. Não, depois o pessoal vai analisar. Querido, mas a gente está esvaziando o debate quando o senhor abraça esse tipo de coisa. Mas eu não abracei nada, eu estou falando o que o senhor falou. Tudo bem, então vamos em frente. Então, como eu disse, o evangelho não é uma historinha. Agora acho que o senhor entendeu. Agora o senhor corrigiu, né? Anota para o senhor não esquecer. Não, o senhor corrigiu então, agora. O evangelho não é uma historinha. O evangelho agora é a ficou grande melhor. mensagem. O problema é que o senhor reduz o evangelho a um Deus que a gente chama como um xamã para resolver o nosso problema. Venha me curar, venha fazer isso. Ora, qualquer pessoa doente precisa de cura, eu não tenho dúvida. Qualquer pessoa que está sofrendo precisa de ajuda. E buscar no evangelho e em Cristo, o autor do evangelho, aquilo que a ciência não pode dar, porque a ciência é um meio de graça de Deus, é algo legítimo. Eu faria isso e recomendo a qualquer pessoa que esteja nessa condição que o faça. O problema é que o senhor, que desconhece um culto reformado e fala que não sabe como é que acontece no nosso culto, e quando o senhor interpreta Tiago, eu vejo que o senhor não entende mesmo. Porque o texto de Tiago aqui em nenhum momento diz para a gente levar para a igreja, para que os presbíteros orassem. Pelo contrário, se o senhor ler bem, aí vai perceber que está escrito que deve chamar os presbíteros da igreja. Quer dizer, o povo, os pastores do rebanho de Cristo, devem estar prontos para ir onde o povo chamar, onde os enfermos clamarem por ajuda. Essa sua leitura das Escrituras, inclusive, parece muito sensível, assim, muito singela a diferença, mas é aquilo que tem fundamentado e pavimentado na nossa cultura, inclusive, os horrores que a gente tem assistido. Eu passei, pastor César, a maior parte da minha vida dentro de um hospital. A minha carreira acadêmica se deu na universidade e também no hospital. E é pavorosa a quantidade, a avalanche de gente que se diz crente até, e eu não duvido que alguns sejam, que estão lá oferecendo cura para gente que está em tratamentos paliativos, na reta final. A esperança deve haver enquanto a vida houver. Mas o problema é que são muitos os que entram nessa lacuna para oferecer uma cura
para oferecer um tipo de transformação da realidade baseada em passar óleo sobre uma pessoa e outros atos místicos mais, como de comer uma santa ceia que foi ungida, algo que beira até o catolicismo romano com a coisa de jogar uma água ungida em cima de uma pessoa. Quer dizer, isso tudo mais se aproxima de um catolicismo místico, mais se aproxima de algo tão distante da realidade das Escrituras e que a prova, as evidências mostram o grande equívoco. É, né? claro que eu acredito que deve ser horrível ter essa experiência sua de lida no hospital e ver, por exemplo, o término da vida o tempo todo, lidar com pessoa lá no câncer, fazendo, enfim, na reta final. Na sua fala, o senhor disse assim, a esperança tem que haver. Eu também acredito. Você que está ouvindo a gente aí, está enfrentando um câncer no último grau, está enfrentando uma situação na família incurável, não sei o que, beleza. A esperança tem que ser em quem mesmo, então, reverendo? Porque, a esperança, aqui o texto diz, pastor, se o senhor não crê que ele cura, que pode ser dom de cura, então tem que esperar em quê? Ele cura. E ele vem ao socorro daqueles que pedem, dos crentes e dos incrédulos, por causa de sua misericórdia e graça. O senhor defende que existem curas sobrenaturais feitas por Deus hoje. Eu mesmo presenciei algumas. Através da mediação da igreja. Com certeza. Agora, a gente tem que ter cuidado com duas coisas. Esta figura semelhante à do apóstolo do primeiro século, que tinha o dom de cura e que inclusive perdeu, a gente chama na teologia de recrudescência do dom, quer dizer, do mesmo modo com que no começo a sombra do apóstolo era suficiente para curar, depois a presença dos seus aventais no lugar onde ele não estava era poderoso para curar, a gente viu isso desaparecer. A gente viu eles parando de fazer esse tipo de cura, porque a finalidade do evangelho não é fazer um indivíduo dotado de cura, como um carismático xamã, que a gente chama ele em qualquer lugar e ele resolve o problema, porque isso não existe. Nós temos evidências históricas de que essas figuras não existem. É aí, nessa lacuna, que entra o charlatão que a gente está vendo nos hospitais, nas igrejas, chamando as pessoas, dizendo, vem aqui que eu tenho o dom de cura, e uma pessoa, de repente, por causa da histeria, por causa, às vezes, de um desejo de ser o recipiente de uma bênção, que ela, infelizmente, não é. Ela diz, eu tinha um caroço que sumiu, eu tinha uma dor que acabou, eu tinha um problema de pedra nos rins. Engraçado, a gente vê as pessoas sendo curadas desses tipos de coisa, mas a gente, por que não vê gente ser curada, por exemplo, de doenças tão graves como Alzheimer, como Parkinson? Pô, será que esses apóstolos só são potentes para curar dor de joelho e caroço, mas não é doente? Mas o senhor não crê que essa cura aconteça? Creio que aconteça, não por meio destes indivíduos e deste modo. Estes indivíduos, quer dizer, portadores deste dom, porque portadores deste dom não existem. Outra coisa é não por este modo, quer dizer, vá à igreja para que lá aconteça. O texto, pastor Paulo Henrique, não diz isso. Se o senhor olhar em sua Bíblia, você vai estar escrito assim, o verso 14 e 15, acho que o senhor usou, não foi? Onde ele fala aqui a respeito de... Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja. Chame os presbíteros da igreja. Quer dizer, não leve-o aos presbíteros da igreja. Essa ideia de que é na igreja que se opera milagres tão somente é um grande equívoco. Então, no culto reformado, nós vamos ver Deus operar milagres por causa da sua misericórdia e graça, em resposta ao clamor daqueles que Deus deseja ouvir, não por meio de um indivíduo ou outro. Então, não vá em busca do pastor Carlos Fernando, nem do pastor fulano de tal, porque ele não tem esse dom para curar. É Cristo quem cura por meio da oração, quando ele o quer fazer. É assim que funciona. Bom, vamos lá. Eu comecei esse bloco com o pastor Paulo, finalizei aqui com o pastor Carlos. Eu vou por intervalo, eu volto já já. Fica com a gente aqui, você sempre está crescendo na fé. Som. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Unidade FM e o tema de hoje é se o dom de curas existe ou não. Pelo que eu entendi, porque quando a gente fala do cessacionismo, eu, pessoalmente, não sou cessacionista, mas eu tento fazer justiça. O cessacionista, ele acredita em curas sobrenaturais. Ele só não acredita que aqueles dons de curar permanecem atuais hoje. A cura hoje acontece de forma sobrenatural, quem cura é Jesus, não sei o quê, mas é como algo extraordinário. Assim, Deus quis ali naquela situação curar. Então, não é que o cessacionista não ora por cura, nem nada disso, tá certo? E o continuista entende que os dons não cessaram
Primeiro porque não tem um texto que diga que ele cessou. O que existe é uma compreensão teológica com base na história e tal, tudo mais. Então, acho que estou fazendo justiça aqui para os dois lados. Se eu estiver cometendo alguma injustiça, por favor, me apontem aqui. Volto aqui com o pastor Paulo Henrique. João capítulo 14, versículo de número 12, em grego, diz assim: Amém, amém, lego emin ho pisteu, es emta ergaha ego poi kakimenos, poisen kai maizona tonto poise, roti ego proston patera poriomi, ou num grego bíblico, poriomai. Na verdade vos digo que aquele que acredita em mim fará obras maiores do que essas que eu faço. Porque, por qual motivo eles farão obras maiores do que essa que eu faço? Porque eu vou, ou eu estou indo para o meu Pai. Então esse texto fica claro que Jesus estava indo para o Pai, e indo para o Pai ele deixa uma ordem dizendo que é o seguinte, que quem cresce nele realizaria obras maiores do que aquelas que ele realizou, e essas obras também estão relacionadas à cura. 1 Coríntios capítulo 12, versículo, o senhor pode discordar lendo o texto aqui, se quiser fazer uso do grego será até melhor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, em grego diz assim: Heteropistis ento autopneumati alo de charismata, amaton ento rene pneumati. E a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Pneumata é uma expressão no plural. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, para a gente deixar o debate equilibrado. A expressão dons de cura, né? A expressão curar, curas, pneumata, o senhor falou que não repousa igual em Jesus e nos apóstolos sobre cada indivíduo nos dias de hoje. Eu pergunto, qual palavra foi utilizada para modificar que esses dons continuariam nos dias de hoje sobre cada indivíduo, diferente de carismata, perdão, carismata, carisma, se mudou sobre cada pessoa? Qual a palavra passou a ser utilizada para que alguém pudesse orar e ter autoridade para receber ou distribuir a cura no nome de Jesus? Pastor Paulo Henrique, se eu puder lhe fazer uma sugestão, fale na língua do povo. Fale na língua que as pessoas entendem. Mas eu estudei para colocar na mesa. Se o senhor não sabe, só falar que não sabe, tá tudo bem. Não, a questão não é essa. Eu não vim aqui pra gente fazer uma queda de braço. Não, mas não é queda de braço, eu só usei o texto aqui. Mas eu não tô usando porque eu sei. Fale na língua do povo. Eu tô usando porque a língua do povo é essa daqui. Deixa eu dizer. Não é o povo, é eu e o senhor. Faz assim, ó. O senhor lê em grego, interpreta, entende de forma bem adequada e fala na língua que o povo entende, tá bem? Eu prefiro seguir nessa linha, se o senhor me permitir. Eu não tenho como provar que uma coisa que não existe, existe, porque ela não existe. Tá bom, obrigado. Então, isso já respondeu a minha pergunta. Não tem. Não tem a palavra, não mudou. Okay? A gente chega a conclusões a respeito do texto bíblico, e isso é legitimado, acredito até pelo senhor, que tem coisas que não estão explicitamente escritas nas Escrituras, mas são verdades. Elas são lógico e claramente deduzidas das Escrituras. Por exemplo, qual é o texto nas Escrituras que diz que a Trindade existe? Nenhum. É que não é o caso porque aqui, né? Lógico e claramente nós vamos... É porque o senhor não entende metáforas, eu estou ajudando o senhor a entender isso. É comparações. Né? Eu tenho um problema de dicção. Eu notei. Então a gente, quando faz esse tipo de análise, percebe que a leitura das Escrituras não pode ser literalista nesse sentido. Entendi. Ok? Jesus disse, eu sou a porta. Se você é literalista, você tem que procurar a maçaneta. Onde está, não é? A questão é que não está, porque ele quis dizer que ele era o caminho, a entrada, o meio para um fim, ok? Então, quando a gente entende esse tipo de coisa, o senhor vai entender o seguinte. Jesus falou que faria obras maiores do que nós faríamos, os seus discípulos, no caso, obras maiores do que a dele. É verdade. Só que qual é a grande obra? É sermos curandeiros de gente doente? A resposta é não. A resposta é, nossa igreja é uma espécie de centro de cura para pessoas que estão enfermas? Não, o nome desse lugar é hospital, ok? Então, o que Jesus está querendo dizer quando ele fala de fazermos obras maiores do que as dele? É simples.
Ele disse que os seus discípulos não deveriam sair da cidade porque desceria o Espírito, não é? E que a obra do Espírito os faria lembrar do pecado, da justiça, do juízo, e recebereis poder ao descer do céu o Espírito. Para quê? Para serem curandeiros? Não. Para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia e em Samaria até os confins da terra. O testemunho é autenticado pelos milagres. A finalidade da obra de Cristo e dessa poderosa obra que ele realizaria é que nós seríamos grandes testemunhas dele. Então, como testemunhas, o povo saiu, os discípulos saíram. Se o senhor olhar, por exemplo, o sermão de Pedro, milhares se converteram. Qual foi a pregação que Jesus fez e que milhares de pessoas se converteram? Não há menos potência na pregação de Jesus, o que há uma promessa. Como é que é a pergunta que o senhor fez? A respeito? Da pregação que converteu milhares? A pregação de Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a dele, certo? Sim. E o Espírito era o meio que nos garantiria esse poder para operar essas obras. Isso. E as obras que o Espírito veio para que nós operássemos não foram obras de cura, mas obras de serem minhas testemunhas. Mas não é disso que está tratando o texto, né? Porque assim, ó, o texto de Jesus, ele fala assim, ó, acreditem em mim, credes que eu estou no Pai, o Pai em mim. Credes ao menos pelos milagres, pelas obras. As obras que ele está vendo ali são sinais, né? Autenticam então, o fato da gente crer em Deus. Isso, é disso que ele está tratando. Isso. Os milagres que ele faz, o aleijado, anda. Então, se você não crê no que eu estou falando, veja os sinais que eu estou mostrando, e esses sinais autenticam o que eu estou falando. Isso aí. Então é isso que ele está falando. Okay. Aí na sequência ele fala assim, inclusive, vocês, aqueles que creem em mim, também farão esses sinais ainda mais, ou maiores, porque eu vou para junto do Pai. Não está falando que a igreja também tem essa... mostra esses sinais para que as pessoas creiam no Evangelho? Não é disso? O princípio, pastor, é que a gente precisa interpretar a parte à luz do todo, e não o todo à luz da parte. Então, eu preciso olhar para a grande história das Escrituras para entender esta parte, porque a grande história é o todo. Qual é a grande história? As Escrituras não é um livro sobre nós resolvermos problemas de doença. Ela é um livro sobre Deus resolvendo o problema do pecado. Inclusive, que é fazer alguém entrar no céu. Concordamos. Acho que ninguém discorda disso. Porém, para fazer isso, ele também cura pessoas, certo? Também cura. Não é o principal, mas existem também curas. Cura. Mas essas curas, ele não está dizendo que a igreja que vai vir depois dele, porque ele fala assim, vocês farão obras maiores que essa, porque eu vou para junto do Pai. Então não está falando só daquele círculo. Então concordamos que as obras dele são curas. Mas não está dizendo, Jesus não está garantindo que a igreja viveria isso, vivenciaria curas. Com certeza. E a gente não vivencia? Então o assunto aqui é curas, né? É. Você tinha dito que não é. Mas a gente não vivencia cura? O tempo todo. Então, elas autenticam o que a grande mensagem das Escrituras estão nos mostrando. O quê? Que o nosso Deus é poderoso para curar a carne, para curar a alma e para curar perfeitamente uma pessoa a ponto de glorificá-la, ou seja, de fazê-la nova e perfeita, como perfeito e novo era Adão no Jardim do Éden. Okay. Então, o problema disso tudo é que o seguinte, a grande obra da igreja e dos discípulos está sendo apagada, ofuscada por essa ideia de que nós precisamos de gente com dom de cura e de que a gente precisa buscar estas curas e levar as pessoas doentes a essa igreja a qualquer custo, em qualquer tempo, porque esse é o grande negócio. E muita gente já descobriu que esse é o grande negócio, no ponto de vista financeiro. Todo continuista pensa assim? Olha, eu não posso dizer todo porque eu não conheço todos, né? Mas eu diria que grande parte. É meio generalizada, né? Eu entendo que grande parte. Pastor Paulo. Bom, a grande questão aqui é o seguinte. João capítulo 10, versículo 12, ainda pegando o canal aqui, quando ele fala assim, obras maiores, a palavra no texto aqui é misona, num grego mais antigo é meizona. É um adjetivo neutro acusativo no plural. O que é um adjetivo? Do jeito que o senhor fala, parece que eu não sei nem interpretar, né? Isso que eu estudei grego, exegese, e não valeu nada do que eu estudei. Mas um adjetivo, ele vai qualificar a pessoa que recebe esses dons. As obras maiores, elas são, primeiro, que obras são essas no contexto disso? Eu falo de contexto, né? Primeiro tem cura.
Depois você tem as palavras, porque Jesus falava. E quando ele falava, existia cura. 2. Terceiro, sinais. Jesus tinha vários sinais. 4, maravilhas. 5, prodígios. Então, pelo menos 5 pontos iniciais seriam maiores. Eu sei que a gente não está fazendo 1% do que Jesus fazia. E, na verdade, vai ser até difícil de realizar. Mas Jesus comissiona e dá autoridade para que essas pessoas que vieram depois que ele fosse para o céu, claramente atrelada à igreja, realizaria esses milagres, teriam essa qualidade, porque adjetivo denota qualidade. Agora o senhor está dizendo também que a pessoa não deve procurar os dons. Desculpa, mas se o apóstolo Paulo estivesse aqui nos dias de hoje, ele ia totalmente contra aquilo que o senhor está dizendo. Ele fala para buscar os dons espirituais, os melhores dons espirituais, inclusive, e que Deus tem interesse em distribuir os dons espirituais. Em 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 11, ele diz assim: todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente. Deus vai distribuir a cada um como ele quer. Ele está disposto a distribuir os dons espirituais. E não é a minha cosmovisão, não é a minha visão de mundo, não é a minha visão social. Isso aqui é a qualidade da igreja. Agora eu queria tocar num ponto aqui rapidamente. Se o senhor falou, pro senhor, claro. Entre a cura e a mensagem da salvação, qual é melhor? A mensagem da salvação é seguida de cura. Então vamos trocar o bom pelo excelente? Mas elas são excludentes, pastor? Não, é o que eu tô falando, pastor César. A mensagem da cura tá na mensagem da salvação. Porque todo mundo que Jesus curou, quem Jesus curou, era seguido da mensagem da salvação. Então, inclusive, e como que o senhor tá separando? Porque assim, Jesus não vai curar... Vamos buscar os melhores? Sim, então, mas tem dom espiritual. Vamos gastar mais energia levando a mensagem da salvação, menos a promessa da cura? Não, mas não tem promessa. Não tem promessa. Só posso dar o que eu tenho. Ou Pedro não falou isso? O senhor conhece alguém que tem dom de cura? Eu. O senhor? Um prazer. O senhor pode ir comigo no hospital, então? Vamos, eu vou. A gente saindo daqui vai agora, o hospital que o senhor quiser. Certo. Nós vamos o seguinte, nós vamos em pacientes que sofrem de síndromes cromossômicas, doenças neurodegenerativas como esclerose lateral amiotrófica, e eu gostaria de ver o dom de curas em Eu vou com o senhor, eu faço esse desafio. Eu vou com o senhor e Deus vai curar. Se Deus curar, o senhor acredita no evangelho que eu prego? E se Deus não curar, eu vou para a igreja do senhor. Vamos fazer esse desafio ao vivo. Ao vivo. Nas pessoas com doença neurodegenerativa? Do jeito que tiver. Alguma coisa impossível para Deus? Nada. Então pronto. Deixa eu só concluir o discurso aqui. Só que assim, deixa eu concluir aqui minha fala. Onde eu levar o senhor, as pessoas têm que levantar, certo? Não. Onde o senhor me levar, as pessoas têm que ouvir o que Deus quer. Não, mas elas são pacientes acamados, sem consciência. E Deus quer o que delas? Não sei. O senhor então é a vontade de Deus soberana. Deixa eu só concluir aqui. Tiago capítulo de número 5, versículo de número 13, diz assim: se entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, né? Lá na inicial, eu li esse texto aqui, o senhor falou assim, porque aqui não tem nada a ver com a igreja, não sei o quê. Os presbíteros são do quê? As pessoas podem estar em qualquer lugar. Tiago escreve para quem? Vamos trabalhar o conceito básico? Primeiro, quando ele escreveu, para quem ele escreveu, por que ele escreveu e qual o conteúdo que ele fala. Se ele está falando dos presbíteros da igreja, é claro que o contexto é a igreja. A igreja são as pessoas... Não. Deixa eu concluir aqui. O senhor tem um probleminha de língua portuguesa. Então vamos... O senhor quer falar o quê? De dar? D-A é dar. Tá, dizer, é preposição, mas o artigo definido dá, que indica a posse. Igreja. Tem que vir de, certo? Não, tá errado. Chame os presbíteros da igreja. Tá, e o presbítero da igreja é o quê? Eles venham, certo. Okay? E não chame, leve as pessoas para os Tudo bem, eu tô falando de trazer. Igreja. Eu tô falando de trazer, não é igreja. Deixa eu ensinar o senhor a interpretar. Okay? A preposição. A diferença é grande. Deixa eu posso ensinar o senhor a interpretar? Daqui pra lá, outra então, de lá pra cá. Não deixa eu falar. Calma aí, a gente tá fora do tema, né? Então, pastor, mas ele tá falando que eu não sei interpretar, eu vou colocar a preposição que ele tá falando que eu errei. A preposição de mais o artigo definido da. D mais A é da, certo? D mais O é do, que indica a relação genitiva de posse. Ele é da de igreja. quem é os presbíteros da igreja? Tá relacionado à igreja ou não tá?
Está relacionado. Então, pronto, chame-o de lá. É só isso. Não leve-o para lá. Porque as igrejas, especialmente pentecostais e neopentecostais, em grande parte, se tornaram grandes centros de cura. Então, mas eu tô falando isso? Quem o senhor pode coloca fazer todo da mundo no mesmo igreja balaio. Eu tô debatendo com Não, o eu senhor não aqui. falei todo mundo, eu o senhor tá disse falando grande nas parte. igrejas como se eu estivesse no mesmo ponto. Eu Não disse tá, grande tá parte. eu e o senhor aqui. Eu não Não, represento. o senhor tá no grupo então, porque o senhor disse que tem o dom de cura e eu não acredito Não, não que tô o no senhor grupo tenha. nenhum. Eu não falei que eu represento a igreja A ou B. Eu estou aqui como o pastor Paulo Henrique e eu tô debatendo com o senhor um tema aqui. Eu não falei da igreja presbiteriana nada. Então, assim, da igreja significa que aqueles presbíteros estão representando uma igreja. Ok. Ou não? São. Então eles são a igreja ambulante. Se esse cara vai pra rua, cura aquelas pessoas, ele vai deixar lá na rua ou ele vai levar pra igreja? Pra continuar sendo orientada? Mas, querido, isso aí não está no texto. Olha o texto. É que assim, vamos Leia lá. o texto. O texto que vocês estão discutindo... Chame calma aí. os presbíteros O texto que vocês da estão discutindo, igreja. nem existe igreja prédio para ir a um lugar. Por isso que eu tô falando da igreja ambulante. Para começar Mas nessa- existia, né, pra começar, pastor, um prédio, a igreja, não, né? não. Existia sinagogas Não. que foram ocupadas Não. pelo cristão e Não. se tornaram igreja, né? Existia uma edificação que servia ao fim Uma sinagoga que virou sagrado, igreja dentro do primeiro século, eu não lembro de nenhuma. Tem aí, Atos dos Apóstolos mostra que o Cirineu lá se converteu e o pessoal passou a frequentar a sinagoga e ela se tornou uma igreja, né? Então, se é o capítulo 18, É o onde, chefe, onde né? nasce a igreja de Corinto, o senhor vai ver lá que ele sai da sinagoga e diz assim, a partir de agora eu vou para os gentios, e ele aluga uma casa contígua à sinagoga, que é parede e meia com a sinagoga, que é onde começa a igreja. Então, na verdade, a igreja não nasceu na sinagoga, mas parede e meia com a sinagoga, mas é um outro assunto. Mas é que eu só acho que, entrando nesse assunto, a gente se desconecta do tema e... Mas deixa eu dizer pro senhor, e com todo aí respeito, fica- só porque que eu acho que tem uma conexão, porque é o seguinte, a ideia de que o dom de cura existe, ele fomenta esse movimento. A ideia de que o dom de cura existe fomenta que há um lugar onde o especialista em dom de cura, no caso, a pessoa dotada deste dom, ela recebe as pessoas. Aí ela vai à TV, Então, mas ela é vai outro às tema. redes Isso e é traz outro a pessoa assunto. para lá, Então, mas entende? é que por assim, isso que eu quero dizer. isso é outro tema. Por exemplo, dom. A palavra dom é um presente. Uhum. A Bíblia diz, bom, Deus deu o presente e tomou, seria isso? Não, Que é um presente, não, né? serviu Dom um significa, propósito. dom em grego Não, mas significa a ideia, presente. a ideia, pastor, eu entendi Deus sua deu o lógica. presente, certo? Então Aham. ele tirou o presente? Não, ele nunca disse que ia deixar para sempre, disse? Disse. Isso não é parte do plano. Não, tá escrito. A parte do plano, veja, a glória de Deus, É que assim, lá em- pastor, ele lá- não divide com ninguém, certo? Certo, claro. A autoridade ele até divide, a glória não. Então, o problema dos dons, e eu estou certo de que Deus sabia disso, em Cristo Jesus, inclusive, que se isso continuasse daquele jeito o tempo inteiro, era isso que a igreja se tornaria. Porque é isso que os falsos profetas tentaram reduzir a igreja. A um centro de cura, ok? E o que é o pregador? É um curandeiro. A questão é a seguinte... Será que é isso que resume o evangelho? A resposta é não. Então, aquilo que foi dado naquele momento, com aquela intensidade, serviu a um propósito temporário. Será que... por que a gente não vê aquele tipo de coisa? Ressurreições, que é um tipo de cura no seu ponto mais No intenso. ápice, claro. Não é? O ápice. Por que a gente não vê mais isso acontecer? Mas A tem, resposta é mas simples. tem, pastor. A resposta é simples. Isso acontece porque a vontade de Deus naquele momento era autenticar a mensagem que estava sendo pregada ali. A mensagem já foi autenticada, os fatos já foram escritos, registrados, e as escrituras onde este registro está é suficiente para promover fé no nosso coração. A gente não precisa ver para crer, a gente tem que ouvir ou ler a história do que aconteceu para crer. Nós A os fé vem crentes é pelo assim, ouvir. né? O incrédulo lá já é diferente. Mas a regra é igual para todo mundo, pastor. Não é para crentes e outra Então a pra regra incrédulos. mudou? Não. Por que valia para o primeiro século e não vale depois? Eu não disse que não vale. Eu disse Então, que a regra na para o progressão primeiro da século, explicação então, não faz mais É sentido que você diz agora. assim, no primeiro século valia para validar e tal, mas agora a gente Mas só já tem que contar a Já história. foi registrado o acontecimento. Tem que contar a história. Infelizmente o tempo é curto, mas meu Deus, eu queria ficar aqui mais uma hora desse bate-papo aqui, mas não dá mais tempo. Reverendo, eu quero agradecer, muito obrigado. Sua educação é fabulosa aqui no debate. Bem-vindo Eu que sempre. agradeço. Foi um prazer. A rede social sua da igreja que o senhor queira divulgar. O pessoal vai colocar aí, porque eu não lembro muito bem exatamente essa. Nem a minha, eu acho que eu lembro direito. Então, vamos orar pelo dom de revelação. Então, os colegas vão projetar aí para nós. Aí, Carlos Fernando Heve, pronto, Isso aí. no Instagram. Pastor Paulo, bem-vindo sempre aqui.
Pastor César, Deus abençoe. Obrigado por esse convite. Obrigado você que tem abrilhantado esse programa. Um abraço para todos os meus alunos, para todos os meus seguidores e você que... vou aproveitar o ensejo aí. A galera tá gostando demais desse curso de hebraico do senhor. Parabéns. Muitas pessoas que me, Glória a Deus. Obrigado. que me falam. Ontem eu tentei entrar um pouquinho, entrou um pouquinho depois, né? Tava 7h30, né? Aí Ainda mudou para 8. Eu tava no trânsito lascado, chegando lá para dar aula. E se o senhor me permitir, eu queria também conceder a você um desconto pro curso de grego. Os ouvintes da unidade vai ganhar 50% de desconto no curso de grego. Você aprende o grego comigo, o hebraico com o pastor César. Você vai chegar nos debates, vai quebrar tudo. Beijo no seu coração. Aqui você tem debate. Essa é a rádio da Unidade Cristã. @ PR Paulo... PR... Também não lembro. Ninguém lembra. prpaulo.oliveira. Me segue agora para você conseguir esse desconto maravilhoso em todas as mídias sociais. Todo dia um conteúdo legal para você. Maravilha. Tô ficando por aqui, minha gente. Às 14h a gente volta com o Crescendo na Fé. Tudo isso e muito... Fica o gostinho de quero mais aqui, não, uma segunda parte. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.